Almas queridas, sejamos todos bem-vindos ao nosso encontro com Jesus. E que a paz do Mestre seja em nós e entre nós, nos envolvendo em energias de amor e luz. Com os nossos corações em harmonia, elevemos os pensamentos a Deus. E sob as vibrações do poema Prece a Jesus, de Alta de Souza, vamos orar. Sê louvado, Senhor, pela bendita escola da verdade em que a fé por sol se descortina, restaurando de novo a celeste doutrina em que o mundo se eleva e a vida se acrisola. Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, esmola, tudo que ampara, educa, alivia ou consola, em tudo aqui te exalta a presença divina. Enquanto o mundo chora, anseia, luta e avança, faze de nossa casa um pouso de esperança na construção do bem, à luz que te descerra. Aspiramos contigo a ser dia a dia uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. Que assim seja. A mensagem introdutória para harmonização e integração ao tema proposto no livro Dalma vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6, necessidade da caridade, segundo São Paulo, que diz: ainda que eu falasse a todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Alta de Souza nasceu em 12 de setembro de 1876 na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e desencarnou em 7 de fevereiro de 1901 na capital natal. Mesmo após desencarnar, Alta de Souza continuou escrevendo pelas mãos do médium Chico Xavier e entrou na lista dos poetas espíritas. A história de Alta de Souza é fonte de inspiração e superação. E hoje venho partilhar com vocês alguns de seus poemas ternos e amorosos que nos convidam a profundas reflexões, onde o tema do nosso encontro vem do seu belíssimo poema no livro Dalma. Vamos ao tema. Somos, ao mesmo tempo, seara e ceareiros.
Somos trabalhadores da grande seara do Senhor e, ao mesmo tempo, um pequeno terreno onde estão semeadas sementes de amor que devemos cuidar para que germinem, floresçam e frutifiquem. A expressão "a semente caiu em boa terra e deu fruto" é uma metáfora que simboliza a importância da fé e da compreensão das leis divinas. Diz Jesus em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra, e o que dá e produz fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus menciona que a semente que cai em boa terra representa aqueles que ouvem, compreendem a palavra de Deus, produzindo frutos abundantes, resultando em diferentes colheitas de frutos espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, terceiro parágrafo, há uma frase que diz: "O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual." E nesta lição de Jesus, recolhida por Lucas, aparece a imagem do arado, ligada imediatamente à ideia da construção do reino de Deus. Aquele que pega no arado e olha para trás é aquele que se compromete a seguir Jesus, mas que se vê impedido por preocupações externas, significando não estar apto para o reino de Deus. Jesus usou essa linguagem para enfatizar que seguir a Ele exige foco total e entrega sem distrações. O arado simboliza a lavoura e a dedicação, enquanto olhar para trás representa a divisão do coração entre o que é sagrado e o que é mundano, o que é espiritual e o que é material. Quem pensa, deseja e sente é o espírito, o ser inteligente da criação, a individualidade cósmica, um ser dotado do pensamento contínuo, da inteligência, do uso da razão, do livre-arbítrio, que o torna, pela própria evolução, responsável. O nosso pensamento, potencializado pelo sentimento, atrai, movimenta, estrutura, qualifica, vivifica, intelectualiza e espiritualiza as energias. Somos co-criadores em plano menor. Estamos mergulhados no fluido cósmico e pensamos dentro do pensamento de Deus. Porém, temos a responsabilidade de pensar no que pensar, pois o pensamento fica registrado no livro de nossa vida, no arquivo do nosso inconsciente. A doutrina espírita, por ser filosofia, ciência e ensino moral que nos liga ao Criador, tem autoridade para dizer que a fé é uma força quântica que transforma o invisível em realidade. A fé é mais do que uma crença. É uma energia vibracional que interfere no invisível e reorganiza o campo quântico, transformando o que pensamos em realidade, permitindo a manifestação de resultados daquilo que desejamos. Nada existe que não tenha passado pelo pensamento. Costumo dizer que a fé pode significar força espiritual, FE. Porém, fé, na realidade, é fidelidade às leis divinas, vem da palavra fides, que significa fidelidade. Fé é fidelidade a Jesus. E Jesus, fiel ao Pai, diz: "Eu não faço senão a vontade do Pai." E ele nos disse: "O que pedirdes em oração ao meu Pai, em meu nome, ele vos dará." Para pedirmos em nome de Jesus,
Temos que ter fidelidade a Ele. Sois deuses, disse Jesus. Ele não disse que seremos deuses, ele disse que somos deuses. Mas que devemos assimilar as energias divinas através das suas leis da compreensão e irradiar essas energias nas ações, no pensamento, no sentimento, na palavra e nas ações. Nós estamos a serviço de Deus. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Disse aos discípulos, não curaste porque não tiveste fé. Confiança. Que nós temos a energia e canalizamos energias. Mas temos que potencializar essa energia, qualificar e potencializar e irradiar de acordo com a lei maior, a lei de amor. Onde está a vossa fé? Jesus continua perguntando. Estamos na travessia do mar da vida, estamos chegando ao outro lado. Não podemos temer o encontro com a obsessão pandêmica desta última hora. Faz parte do teste, é o reencontro, para que muitos possam se arrepender e se reabilitar. E os que se dizem cristãos, provarem. Não deixar a fé esmorecer. Quem perseverar até o fim será salvo. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina. Receberás o pão, a luz, o abrigo, ama a cruz que te ampara e regenera, e o Mestre amado seguirá contigo, envolvendo-te em santa primavera. Se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina, receberás o pão, a luz, o abrigo, ama a cruz que te ampara e regenera, o Mestre amado seguirá contigo, envolvendo-te em santa primavera. O Mestre amado seguirá contigo, envolvendo-te em santa primavera. Sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações, que a Terra é considerada uma escola, um hospital ou uma prisão. Portanto, aqui estamos matriculados
em tratamento e desenvolvimento físico, psíquico, moral, intelectual e espiritual, ou ainda degredados de outros orbes, a fim de recapitularmos lições relegadas ao descrédito e aprendermos, através dos encontros e reencontros, as lições redentoras de fraternidade, fraternidade que gera igualdade, igualdade que gera liberdade. A psicosfera da Terra pode ser descrita como a aura ou um campo de energia espiritual que envolve o planeta. É onde todas as energias emocionais, pensamentos e interesses coletivos da humanidade estão armazenados. E a Terra é conhecida no mundo espiritual como a região da sombra. E por que Terra da Sombra? Devido ao psiquismo dos seres encarnados e desencarnados aqui vinculados, cujas sombras do inconsciente individual e coletivo, refletidas nos pensamentos, sentimentos e atitudes negativas, formam densa e escura psicosfera, gerando angústias, conflitos, o esfriamento da fé, o desamor, a desilusão, o cansaço físico, moral e espiritual e, consequentemente, a perda da oportunidade redentora. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida. Balsamiza de amor toda a ferida que punge o coração dos degredados. Degradados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Senhor, protege os corações cansados que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida. Balsamiza de amor toda ferida que punge o coração dos degredados, degradados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e agulhos soluçando, na miséria de todos os caminhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e espinhos soluçando, na miséria de todos os caminhos, na miséria de todos os caminhos, na miséria de todos os caminhos. Chico Xavier, dentre as inúmeras lições de sabedoria que nos deixou, disse certa vez: Deus nos concede a cada dia
uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E a proposta da vida é registrarmos no livro da alma as mais belas lições de amor, de justiça e caridade, sob o impulso da fé raciocinada, iluminando o nosso caminhar e abençoando a nossa jornada. Meditações, estudos e reflexões sobre nossos atos e pensamentos nos capacitam a entender nossas verdadeiras motivações. É preciso querer, saber e amar. Filosofia, ciência e ensino moral. E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, oferece um caminho de autoconhecimento que vai além da simples crença, promovendo uma reconexão com o espiritual e uma evolução pessoal. Pois a prática do Espiritismo não é apenas uma crença religiosa, mas uma filosofia que ajuda a entender melhor a vida e a morte, incentivando a agir com bondade e empatia. O Espiritismo também nos ensina a responsabilidade pelos nossos atos, reconhecendo a evolução do espírito como um objetivo maior. A frase "O reino de Deus está dentro de vós", Lucas 17, 21, significa que o governo de Deus é espiritual e presente em nossos corações. Jesus ensinou que o reino não é uma visão externa, mas sim uma realidade interior que reflete os valores de Deus como amor e justiça. Essa passagem evangélica esclarece que o reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas que ela já está presente em nossas vidas, transformando nossas atitudes e comportamentos, amando-nos uns aos outros. Sigamos juntos, percorrendo o roteiro traçado por Jesus, seguindo as suas pegadas de luz, estrada afora, para a frente e para o alto. Alguém te espera, o amor, estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora. Há quem se arrase ao temporal violento, e corações ao frio, à noite e ao vento, ante a descrença que se desarvora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece e consola, alça por chama o próprio coração fraterno e amigo. E esse alguém é Jesus que te abençoa. Trabalha, serve, esquece-te, perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Alguém te espera, o amor, estrada fora, seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vê, o tempo é agora. Há quem se arrase ao temporal violento,
corações ao frio, à noite ao vento, ante a descrença que se desarmora. Eu te espero, amor, estrada fora, seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece e consola, alça por chama o próprio coração, fraterno e amigo, o próprio coração, fraterno e amigo. Alguém te espera, amor, estrada fora, seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Esse alguém é Jesus, que te abençoa, trabalha, serve, esquece, te perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo, e o Mestre amado seguirá contigo. Jesus, te espero, amor. Disse Jesus: vós sereis meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a si mesmo. Fazei aos outros todo o bem que gostaria lhes fizessem. Amai os vossos inimigos. Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Essa frase é um dos princípios do Espiritismo que reflete a busca pela melhoria pessoal e espiritual. E essa transformação não é apenas uma mudança superficial, mas um processo profundo que envolve a reflexão sobre as próprias ações, pensamentos e sentimentos. O espírita, de consciência desperta, tem a percepção mais clara do futuro e, mesmo diante das sombras que assolam a humanidade, mantém o bom ânimo, escrevendo páginas de fé, iluminando o seu caminhar e abençoando a sua jornada. Alma cansada e triste, alma sincera. Se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece o lume da esperança, onde o grilhão da mágoa te encarcera.
ante a sombra que assalta esfera a esfera. Se surge a ofensa por sinistra lança, na tormenta do mal que investe e avança, perdoa, silencia, ajuda, espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas nasce a bênção de outro dia, nas promessas de uma nova madrugada. Páginas de Fé, Alta de Souza. Madre Teresa de Calcutá. Em sua frase, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram, deixou um legado de compaixão e altruísmo. Chico Xavier, certa ocasião, através de suas palavras esclarecedoras, disse que o sofrimento faz parte da existência humana e que, por isso, o espírita consciente chora escondido e depois lava o rosto e vai atender sorrindo a multidão. Enxuga o pranto que te molha o rosto. Emudece a revolta e vem comigo para o vale onde a noite abre o postigo da vida que respira a contragosto. Fita o rude semblante descomposto dos que sonham debalde um peito amigo, a solidão, a fome e o desabrigo, o assombro e o desespero do desgosto. Ampara a multidão ansiosa e tarda, a desfazer-se em sombra áspera e fria dos corações no fel da retaguarda. Semeia a caridade humilde e franca, e esquecerás a mágoa que te espanca, por transformá-la em bênção de alegria. Enxuga o pranto que te molha o rosto, emudece a revolta e vem comigo para o vale onde a noite abre o postigo da vida que respira a contragosto. Fita o rude semblante descomposto os que sonham debalde um peito amigo, a solidão, a fome e o desabrigo, o assombro e o desespero do desgosto. Ampara a multidão ansiosa e tarda, desfazer-se em sombra áspera e fria dos corações, no fel da retaguarda. Semeia a caridade humilde e franca, e esquecerás a mágoa que te espanca por transformá-la em bênçãos de alegria, por transformá-la em bênçãos de alegria. A vida, almas queridas, é um livro em branco. Cada dia ela nos oferece uma página em branco no livro da existência, no livro da nossa existência. O nosso passado já está escrito e nós não podemos corrigi-lo. No entanto, nas páginas amarelecidas do tempo, podemos encontrar a nossa história. Algumas com cores suaves, outras com cores escuras, lindas recordações e páginas que gostaríamos de arrancar para sempre. Hoje, nós temos a oportunidade de escrever mais uma página e podemos escolher as cores que usaremos. Mesmo que apareça algum impedimento, podemos matizá-la de serenidade, de ternura,
de tolerância, de misericórdia, para convertê-la em uma bela experiência. O que temos registrado no livro de nossa alma? Como escreveremos o dia de hoje? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais todos os dias nos cumpre arrancar algumas fibras e utilizar por contraveneno a caridade e a humildade. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como uma estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. Da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Sabes que és luz nas aflições terrenas. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Deus te proteja o coração sublime.
coração sublime. Só depende de nossa vontade que a página do dia de nosso livro da alma, no livro de nossa vida, seja uma bela recordação no futuro. Se soubéssemos que só iríamos viver mais um dia, o que faríamos? Sem dúvida, elevaríamos o nosso pensamento a Deus, desfrutaríamos os raios de sol, a suave brisa, a alegria dos filhos, o amor dos parceiros e parceiras, dos companheiros e companheiras, bênçãos que a vida põe ao alcance de nossas mãos e que muitas vezes não sabemos valorizar. Desfrutemos cada novo dia. Façamos um inventário de todas as coisas boas que existem em nossas vidas e vivamos cada hora com ânimo, dando o melhor de nós. Não prejudiquemos a ninguém. Sintamos a felicidade por estarmos vivos e podemos oferecer um copo de água fria em nome de Jesus, de presentear um sorriso, de oferecer a nossa ajuda generosa, de oferecer nossas mãos, que como harpas de amor em doces acordes de amor e caridade beneficiam. Harpas de amor, tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela, a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos, todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaços. E aprendendo com Cristo ante o futuro, tuas mãos como servas do amor puro são estrelas fulgindo nos teus braços. Harpas de amor, tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela, a mensagem de paz e de carinho. As mãos guardam a luz que te revela, a mensagem de paz e de carinho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda. Não te digas inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda. De nosso coração vencendo espaços e aprendendo com Cristo ante o futuro, tuas mãos como servas do amor puro são estrelas brilhando nos teus braços. Tuas mãos como servas do amor puro são estrelas brilhando nos teus braços. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda.
tarde para mudarmos o rumo e começarmos a escrever páginas de felicidade e paz no livro da alma, no livro da vida. E agradeçamos a Deus pelo presente que nos dá hoje e pela oportunidade de converter esse dia em uma página bela no livro da alma, no livro de nossa existência. Lembremos, porém, que apesar de todas as situações adversas, está unicamente em nossas mãos viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, como se fosse o último, ou como se fosse o único no livro das nossas vidas. Mas que todos os dias sejam dias felizes e cheios de muita paz e muita luz, com Jesus, em Jesus e por Jesus. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Mensagem fraterna de Alta de Souza. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair nas tentações da nossa própria inferioridade, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.